A paz do Senhor Jesus, amiga. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Povo de Deus, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou a Elizabeth, sou a mulher que inspira. E estamos voltando para o nosso devocional. Espero muito que você goste. Já te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui geralmente eu gravo muito vídeo de rotina, faxina e motivação. Mas durante um tempo eu postei devocional, parei, né? E agora eu senti no meu coração de voltar, porque eu também preciso, né? Quem não precisa da palavra do Senhor, da presença do Senhor todos os dias, não é verdade? Então eu queria te convidar para fechar os teus olhos. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar esse momento de louvor, de oração, de palavra, esse momento com o Senhor, amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu amor, teu agir, Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, esse momento devocional, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Não o que nós queremos, mas fala conosco o que nós precisamos. Faz a tua vontade, faz o teu querer, Senhor, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Senhor, vai tomando a nossa mente cativa, Senhor, nesse momento. Repreenda, Pai, todo dardo inflamado que o inimigo possa ter lançado, Pai, contra as nossas vidas. Vai jogando por terra, Senhor, toda a investida do inferno, toda a cilada do inimigo, Pai, toda a oração contrária e toda palavra de maldição. Senhor, aonde esse vídeo chegar, eu peço que o Senhor chegue primeiro, Senhor, com a tua presença, com o teu ânimo, vigor, com alegria, Pai. Porque a tua palavra diz que aonde a tua presença chega, até a tristeza, Senhor, ela salta de alegria. Senhor, seja conosco nesse dia e fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. No momento que eu orava aqui, né, eu pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor me deu aqui no livro de Esther, capítulo 3, a partir do versículo 7, e eu vou ler até onde o Senhor direcionar, né? Então, se você tiver sua Bíblia aí, pega ela e vai acompanhando aí também, tá bom? Diz assim: Amã pretende matar todos os judeus. Eu vou a partir do versículo 8. Vamos a partir do 7, né? Vamos lá. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, do dia 13 do mesmo, conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e os principais de cada povo, cada província, segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Somente até aí. Essa palavra, eu estava aqui, né, orando, pedindo ao Senhor, e veio essa palavra no meu coração, né, conjecturando para a nossa vida. Eu acredito que a maioria de vocês que estão aí assistindo o vídeo conhecem a história da rainha Esther, né, que era uma judia que foi criada pelo seu tio Mardoqueu, né, dentro de todos os costumes ali judaicos e tal. E aí, lá no primeiro capítulo do livro de Esther, fala de uma rainha chamada Vasti, que era a rainha esposa do rei Assuero, né? O rei decidiu dar um banquete, um grande banquete, ali onde estavam todos os príncipes, os maiorais ali daquele tempo. E ele pediu, já quando ele já tinha tomado umas, pediu para Vasti aparecer ali, né? Ele queria se exibir com a beleza de Vasti, mas ela não estava afim. Ela não se sentiu confortável para estar ali, né? Mas quando o rei mandava, né? Quando o rei ordenava, todos tinham que obedecer, inclusive a rainha. Só que ela não quis. Então, por conta disso,
aqueles que estavam ali começaram a induzir o rei, enchendo a cabeça dele. É necessário que você, não vou usar essa palavra, mas não é bem essa, repudie ela. É necessário que você, é como se fosse, vamos dizer assim, anule esse casamento, né? Já que ela não quis aparecer, já que ela quis te fazer vergonha, então deixa ela para lá, descarta esse casamento, anula e escolhe outra mulher para casar. E ali o rei, quando estava cheio das cachaças, né? Conjecturando para nós, ele simplesmente acatou aquilo ali, mas ele gostava dela, ele a amava, né? Mas ele acatou aquela ideia e no primeiro momento pareceu bom demais, né? Porque é sempre assim, né? Mas eu creio que tudo foi um propósito do Senhor. E aí, dado-se um tempo, passado esse tempo, ele quis se arrepender, né? Ele se entristeceu, mas ele já tinha batido o martelo, ele já tinha falado ali diante dos príncipes, ele não podia voltar atrás no que ele falou. Assim eu imagino também que é o nosso Deus. Eu acredito seriamente que o nosso Deus, ele não volta atrás nas suas promessas. Se ele prometeu, está prometido. Se ele falou, está falado. Ele não volta atrás. Então, tu que está aí cocheando dois pensamentos, pensando assim, Deus me prometeu uma coisa faz tantos anos. Tem 20 anos, tem 30 anos, tem 10 anos, tem 5 anos, tem um mês. Não aconteceu. Mas o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, o rei, ele lançou um decreto procurando as moças, né, as mais belas moças virgens ali daquela região, né, ali de da sua província, do seu reino, para que ele pudesse conhecer essas moças e escolher, selecionar uma nova rainha, digamos assim, né. Então Mardoqueu ficou sabendo disso e mandou Esther se preparar e colocou Esther para, como é que diz? Colocou Esther também para se candidatar, digamos assim, né. Então Esther, ela se candidatou, Esther, ela passou por um processo bem rígido, né? Ficava um período ali só se cuidando, né? Cuidando Quantas mulheres que precisam se cuidar, né, minha filha? Esther, ela foi se cuidar, foi tomar aqueles banhos com aqueles óleos aromáticos, fazer todo um ritual, digamos assim, de preparação para entrar na presença do rei, né? E diferente daquelas outras mulheres, eu imagino que Esther, ela tinha uma beleza natural, né? Ela era muito linda, muito bonita, então eu acredito que ela não foi com muitos adornos, com muita bugiganga não, porque o próprio brilho do Espírito Santo estava sobre ela, né? E a palavra vai dizer que foi passada aquelas moças ali na presença do rei, mas o rei se agradou de Esther, o rei gostou de Esther, ele sentiu algo diferente quando ele viu Esther. Mas a Elizabeth não estava falando de Amã, mas eu vou chegar lá, calma. E aí, o que acontece? Esther tornou-se rainha, né? Esther tornou-se rainha, porque quando Deus, ele tem um propósito, até o que vem para dar errado, para fazer assim, vai dar tudo errado, aí o Senhor vem e faz dar certo. É assim que Deus faz. E aí, Esther casou-se com o rei, Esther achou graça diante dos olhos do rei, né? E ele a amou. Então, a palavra vai dizer lá na frente que Mardoqueu, ele sempre ficava na porta do palácio. Sempre ele ficava na porta do palácio. E Amã, ele se injuriava com aquilo, porque Mardoqueu não se prostrava quando o rei passava. Mardoqueu não se prostrava quando aquele povo passava. E Amã se incomodava com aquela postura, porque sabia que Mardoqueu só se prostrava diante de Deus. Ele não se prostrava diante de imagem, escultura, nada dessas coisas, né? E isso incomodava. Então, ele ficou procurando uma brechinha, né? E como nós lemos aqui no 3, no capítulo 3 aqui do livro de Esther, ele achou, digamos, graça, né? Achou, em aspas, achou graça diante dos olhos do rei, né? E aí ele podia ter pedido qualquer coisa, gente, riquezas, sei lá, mais poder para mandar, enfim. Mas ele decidiu que ele ia contra o povo de Deus, que ele ia contra os judeus, né? E até onde eu li na Bíblia, nenhum ser humano que se levantou contra o povo de Deus prevaleceu, meu filho. Não prevalece, não prevalece. E aí ele armou toda essa cilada para pegar o povo de Deus, que queria matar, queria perseguir. E quando Mardoqueu ficou sabendo, como ele ficava ali na porta do palácio, ele mandou avisar a rainha Esther. Aí lá na frente, se você for ler mais um pouquinho aí depois, Esther preparou um banquete, um jantar, convidou Amã, convidou Mardoqueu, né? E antes disso, né, houve uma situação que Mardoqueu denunciou a Esther.
que foi um livramento de pessoas que serviam ao rei, que estavam tramando contra o rei. E Esther contou para o rei e o rei recebeu o livramento. E o rei quis honrar ele por ele ter, o Mardoqueu ter falado para ele, né, sobre essa tramóia. E aí Amã chegou no pátio do Palácio Real, o rei mandou chamar, e o rei foi e perguntou para ele assim: Amã, o que eu devo fazer para aquele homem cuja honra Deus se agrada? O que eu devo fazer para aquela pessoa que tipo assim, que eu gosto, que fez algo de bom para mim e tal? Aí Amã pensou que era para ele. Amã foi e disse assim: pega tuas vestes, põe nele, tua coroa, põe nele, né? Põe ele montado num cavalo e põe alguém puxando esse cavalo e gritando: eis aqui o homem cujo rei se agrada, né? Amã todo querendo honra, querendo aparecer. Porque eu vejo as coisas do Senhor assim: quanto mais a gente quer se aparecer, mais o Senhor nos esconde. Quanto mais a gente quer se esconder mal, o Senhor nos joga na linha de frente. Comigo é assim: eu quero me esconder, o Senhor vai. Mas enfim. E aí o rei disse: então faça tudo isso com Mardoqueu. Aí eu acho que os bofos de Amã ficou para estourar, né? Mas enfim. Aí voltando à passagem dessa tramóia dele, querendo matar o povo de Deus, quando foi descoberto que Deus deu livramento e tal, Esther preparou um banquete, denunciou Amã para o rei, e Amã tinha preparado uma forca para matar Mardoqueu, para enforcar os judeus. E foi nessa forca que ele foi enforcado com toda a família. Porque aquilo que Satanás tem preparado, né, aquilo que ele tem tramado contra a minha vida e contra a tua vida, a cilada que ele tem preparado, a cova que ele tem cavado, ele mesmo vai cair nela. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Eu te digo, porque um escolhido do Senhor. É como esses dias eu falei para uma serva do Senhor, a gente conversando, e eu até compartilhei com ela algumas das minhas provações, algumas situações que eu já passei, né? E eu falei para ela: não tem essa pessoa que não passa provação. O único cristão que não vai passar provação é aquele que não está andando no centro da vontade de Deus. Porque quando a gente está ali alinhadinho com a palavra, vivendo a vontade do Senhor, renunciando às nossas vontades, fazendo o que Ele do Senhor, automaticamente o inferno se levanta, né? É como eu costumo dizer: ninguém chuta cachorro morto. Ninguém vai lá no pé de manga, lá no quintal, se só tiver folha, e vai meter pedra para cima, a não ser que seja bilé das ideias. Porque se ele tiver o são juízo, perfeita consciência, ele vai jogar pedra numa árvore que não tem fruta para quê? Né? Então eu imagino, né, e eu trago para nós essa palavra, diante de quê? A mesma coisa foi a história de José do Egito, né? Tão conhecido por essa novela que teve aí na Record. É a história de José, ele tinha tudo para dar errado. José era o menor de seus irmãos. José, ele era desprezado pelos irmãos. Ele era invejado pelos irmãos ao mesmo tempo, porque os irmãos, via que o pai queria bem a José, que o pai cuidava de José, que o pai tinha aquela besteira, digamos assim, com José, né? Aquele cuidado, aquela proteção. A gente sabe que não é besteira. A gente fala aqui no Nordeste assim, mas aquele mimo, né? Aquele paparicado com José. Mas por quê? Porque José era diferenciado. José, ele foi um filho que ele honrava pai e mãe, ele obedecia, ele denunciava as coisas erradas. José andava dentro da palavra. José, tudo que Deus colocava na mão de José prosperava. Tudo que Deus colocava na mão de José se multiplicava, né? Ia pra frente. E José, quando os irmãos pegaram José, jogaram numa cova, a intenção era de matar, mas um dos irmãos não deixou. Passou aqueles mercador de escravo, se não me engano, acho que é essa a palavra, os vendedores de escravo, compra e venda, né? Compraram José, os irmãos venderam, pegaram a túnica de José, melaram no sangue dos bichos, disseram que o pai foi uma grande fera que comeu José. José foi vendido, José virou escravo na casa de Potifar, José foi tentado pela mulher de Potifar. José poderia ter pensado assim: não, eu vou me deitar com essa mulher, vou ficar com ela, porque aqui eu vou ter regalias. Mas José já tinha se destacado tanto pela presença de Deus que acompanhava ele na casa de Potifar, que ele era quem era responsável por tudo ali, ele administrava tudo. Então aquela mulher tentou José, porque eu acredito que José era bonito. Eu acredito que José devia ter uma aparência muito bonita, um homem bonitão, parrudão, né, de presença, para essa mulher desejar tanto, enfim. Mas usada por Satanás, porque a gente sabe que tem umas usadas por Satanás que tanto faz bonito, feio, enfim. Tem umas filisteias, mas não vamos entrar nesse contexto. Mas aí o que José fez? José renunciou, José disse: eu não quero, não vou me corromper. José, pé na tábua, correu, né? Mas aí ela,
usada pelo Satanás, pelo cão, foi dizer para o marido que José estava tentando contra ela, só que não. E aí, eu acredito que ele sentiu no coração aquela tristeza, porque ele gostava de José também, admirava José, pelo trabalho, enfim. Foi o que ele fez. Ele pegou e mandou prender José. José foi para a cadeia. José podia não se destacar lá, mas lá também ele se destacou, na dificuldade. Por quê? Porque José começou a se organizar, administrar, onde Deus colocava José. É como diz a palavra, não precisa a gente correr atrás das bênçãos, porque elas nos acompanharão, elas nos seguirão, né? E aí José se destacou lá, José também assumiu um lugar de destaque dentro da cadeia, dentro daquela prisão, né? E aí vem dois moços, tem os sonhos, José tem um discernimento, explica o que foi aquele sonho ali, e pediu para ele se lembrar. Um foi morto, 2 dias depois do que José disse, o outro voltou para o seu cargo de origem, só que o cabra se esqueceu, mas Deus se esqueceu, ó. Deus não esquece o que ele promete, Deus não volta atrás nas suas promessas. Deus não volta. E tá batendo aqui para mim, ó. Primeira palavra vem para mim, que estou aqui pregando para vocês, estou falando para vocês. E aí, o que acontece? Depois de 2 anos, José ainda ficou 2 aninhos na cadeia, minha filha, presicíssimo. O camarada vai e se lembra, porque o rei tem um sonho que nem mago, nem astrólogo, nem feiticeiro, nem macumbeiro, nem ninguém naquele reino consegue decifrar. Porque Deus, eu acredito que Deus cegou, foi todo mundo, porque Deus tinha um propósito na vida de José. Aí o homem vai e se lembra, tem um rapaz lá na prisão. Há 2 anos atrás, eu tive um sonho, do jeito que ele disse foi. Comigo foi de um jeito, com o padeiro foi de outro, foi assim, do jeito que ele disse aconteceu. Manda chamar esse rapaz. Aí os cabras vai buscar José, e banha José, e ajeita José, perfuma, maqueia, nem tinha essas coisas naquela época, eu acho, né? Mas enfim, perfuma, maqueia, põe uma roupa limpa, porque ninguém vai entrar na presença de um faraó, de um rei, que nem um doido, né, mulher? Todos os barbudos. Eu imagino deixar José um príncipe da Arábia Saudita. Aí joga José na presença do faraó, do rei lá, né? E aí, quando José chega lá, o homem vai e conta o sonho. José diz que ele não faz nada, que quem faz é Deus, né? Deus dá-lhe o discernimento naquela hora. José explica o sonho. Na verdade, ele não conta, ele disse que tinha que contar, eu acho. Eu não me lembro bem, mas eu vou botar aqui algum trechinho depois. Eu acho que ele diz assim, que a pessoa tem que dizer o sonho e dizer o significado. Aí José vai e cospe para fora, porque ele falou. Quando Deus dá o discernimento para o crente, da boca do crente sai labareda de fogo, espiritual, minha filha, não é fogo de verdade não. Mas enfim, aqui a gente ri e chora, é tudo assim. Mas aí José decifrou esse sonho dos 7 anos de bonança, 7 anos de seca, e Deus deu estratégia para José, né? Aí o faraó diz, mas e aí, como é que vai ser e tal? Ele diz, pega uma pessoa entendida, instruída, que possa administrar. Que durante esse tempo administre, cuide, faça isso, faça aquilo, piriri, pororó. E o homem olha para José e diz, quem melhor do que tu? Né? Aí pega o anel dele, ó, no dedo de José. Abaixo de mim, o homem diz, vai ser tu aqui durante todo o Egito. Imagina um escravo, acaba ser vendido para escravo, virar presidiário, né? Nós não estamos falando de presidiário aqui da terra, não. É propósito do Senhor. Virar presidiário e o Senhor leva ele para se tornar o governador do Egito. Imagina só. E depois de tudo isso, Deus já tinha dado a visão lá atrás para José. Glória a Deus, aleluia, Jesus. De que os seus irmãos iam se prostrar aos seus pés. Não como se ele fosse melhor, não isso. Mas o Senhor já tinha mostrado, José, tu vai passar por todo o processo, teus irmãos vão fazer tudo isso contigo. Vão te perseguir, vão te desprezar, vão te humilhar, vão te invejar, mas no final eles vão ter que reconhecer que eu sou na tua vida, José. E foi assim na vida de José. No final estavam os irmãos se prostrando, pedindo comida a quem? A José. Eu imagino a cara desses camaradas quando José denunciou, tipo assim, se revelou e disse, olha, eu sou José. Aquele irmão que vocês desprezaram, vocês maltrataram, jogaram numa cova, venderam, mentiram para papai, olha eu aqui. Imagina o coração de Jacó de saber que José estava vivo. Imagina a alegria desse pai. Imagina de ter chorado tanto, de ter se rasgado, né, na presença do Senhor, achando que seu filho estava morto. Na verdade, seu filho estava vivo. Né? Então é assim que Deus faz. As coisas do Senhor, os mistérios do Senhor, não é para a gente entender, é para a gente viver. E por esses dias eu tenho vivido processos bem difíceis. Né? Eu sempre gosto de testemunhar sobre o que eu vivo. Né?
E o Senhor tem falado muito ao meu coração, e eu creio que eu vou testemunhar aqui para vocês, que eu sou um José. Em que sentido? Não no meu sentido familiar, não nesse contexto, mas no contexto que aonde o Senhor me coloca, né? É como diz assim, eu consigo ter a leite de pedra, digamos assim. É um dom que o Senhor me deu, né? Que muitas das vezes a gente é mal interpretado, a gente é mal, a gente nem é acolhido, na verdade. Quando a gente é escolhido do Senhor, às vezes a gente passa por processos, por situações que a gente não queria passar, né? Muitas das vezes a gente pensa assim, eu queria estar na minha casa. Eu queria estar em tal lugar. Senhor, mas eu não queria fazer isso. Mas não é sobre nós. É sobre o Senhor, é sobre o que Ele tem para nós. Então, que nesse momento, desculpa que eu estou um pouquinho rouca, que nesse momento você venha entender que verdadeiramente o que acontece na tua vida e na minha vida não é a nossa vontade, não é o nosso querer, é o querer do Senhor. E nesse dia tem livramento para você, tem livramento para sua família, tem livramento para sua casa. Receba aí, minha filha, porque eu estou tomando posse aqui. Tenha o cuidado de Deus, o zelo e o amor dele por nós, em nome de Jesus. Agora, mulher, para não ficar só nas minhas palavras, vamos orar para finalizar, né? Porque eu gosto sempre de orar, estou precisando orar. Tu está precisando orar? Como diz lá na Assembleia de Deus, lá onde eu congrego, quem precisa aí de oração? Aí tu diz assim, eu e a minha casa. Eu e a minha casa precisamos de oração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, né? Então, fecha teus olhos e se liga com Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra. Senhor, pelo Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu cuidado e o Teu agir. Pai, eu peço perdão, Senhor, pelos meus erros, minhas falhas. Pai, eu te peço perdão por tudo, Jesus. Peço perdão, Jesus. Perdoa, Jesus, a minha vida. Perdoa essa pessoa também, Jesus, que está assistindo esse vídeo, que talvez possa ter feito alguma coisa, Senhor, que entristeceu o teu coração, mas que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, virar essa página na vida dessa pessoa. Pai, escrever uma nova história, Pai, em nome de Jesus, porque, aleluia, quando a gente entrega a nossa vida para Ti, Jesus, tudo se faz novo. As coisas velhas já se passou. Pai, em nome de Jesus, tira toda a escama dos nossos olhos, tira toda a cegueira espiritual, Pai. Nos dá visão de águia, nos dá o discernimento e nos dá sabedoria, Pai. Nos ajuda, Pai, a viver em santidade, a fazer a Tua vontade, a fazer o Teu querer, Senhor. Renunciando, Pai, até mesmo a nossa própria vontade. Pai, porque nós queremos, Senhor, de verdade, te servir, Senhor. Pai, nos cobre com o Teu sangue e com o Teu manto de glória e repreenda, Senhor, toda inveja, toda oração contrária, toda palavra de maldição. Pai, tudo que não é de Ti, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Renova as forças, Senhor, da Tua filha e do Teu filho, segura nas mãos dele e dela, Pai, e ajuda a caminhar, Senhor, dia após dia, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Até que o Senhor venha, fiquemos firmes. Fiquemos firmes até que o Senhor venha. Que Deus te abençoe. Um abraço bem apertado. Fica na paz do Senhor Jesus e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.